eu sou ignorante no que diz respeito à pecuária leiteira do Nordeste. E acredito que você também. Eu assumo que sou, mas ignorância a gente cura conversando com quem vive lá, com quem conhece lá. Por isso nós vamos para o Negócio Leite. Hoje nós estamos aqui recebendo o Joaquim Dantas, nesse início de janeiro. Joaquim, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. Joaquim, você está aí com um cenário bonito, hein? Um cenário colorido, dourado. Quem é Joaquim Dantas? Bom, eu sou filho de Manuel Dantas Vilar, conhecido mais como Manelito Dantas, aqui na região. Me formei em engenharia civil e vim tomar conta com os irmãos da fazenda, né? A gente cresceu aqui na fazenda, meu pai teve essa extrema competência de envolver a gente e eu tenho essa gratidão por ele de ter feito isso, porque eu creio que eu vivo exatamente onde eu queria viver, do que eu queria viver. E ele fez isso com a competência dele absurda de envolver os filhos na fazenda desde cedo. A gente só ia para Campina Grande, que é uma cidade maior aqui, 120 quilômetros, estudar, e todo feriado, fim de semana, férias, era sempre aqui na fazenda, entusiasmado com a rotina, com o dia a dia da fazenda. Essa era a nossa diversão, desde menino. E é nisso, eu continuo fazendo isso, só que agora administrando com os irmãos, né? Eu faço isso todo dia, com a maior satisfação. Bom, Joaquim, você está falando de que município, de que propriedade rural? Eu estou falando de Itaperuá, na Paraíba, Cariris Velho, da Paraíba, da Fazenda Carnaúba. É no centro da região mais seca do semiárido. Rapaz, eu fiquei muito emocionado ao rever vídeos do seu pai, né? É um cara, você teve é um grande brasileiro. Nós temos grandes brasileiros e a gente fica falando de tanta bobagem, tanta coisa ruim. É claro que a gente não pode fugir dos problemas, mas o Manelito Dantas tem uma história muito linda. Eu queria dedicar um pedacinho do programa, se você me permite, a isso, porque a gente tem que fazer reverências, e não referências, a pessoas como ele. Ele, na verdade, inventou. O seu pai é um pesquisador, porque quem é o cara que é pesquisador? É o cara que publica trabalho? É também, mas pesquisador é aquele cara que sabe fazer as perguntas. Ele soube fazer as perguntas, ele soube entender a complexidade que é esse ambiente que você vive, que nós aqui do Sul não sabemos nada a respeito, ou muito pouco, e ele soube se inventar e criar uma família. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, meu pai, ele era filho já, meu avô era produtor rural, uma pessoa brilhante também, muito trabalhadora, Paulo, e nasceu sem um palmo de terra e deixou para os filhos 3 fazendas excelentes aqui na região, tudo em cima de pecuária. E meu pai, ele dizia que era o mais apegado a esse tipo de coisa. Então, assim, esse mundo daqui do sertão fez parte da infância e da juventude dele. E ele se formou engenheiro, né, no período. Isso foi um feito que para meu avô foi motivo de muito orgulho. Meu avô, ele não era formado, mas a biblioteca dele, se você puder vir conhecer aqui, tem todos os grandes escritores que se fazem referência hoje no mundo. Meu avô leu isso tudo, mas ele não era formado, mas conseguiu formar todos os filhos. Meu pai era engenheiro civil e foi um brilhante engenheiro, trabalhou na construção de Brasília, na parte de abastecimento d'água, montou a Companhia de Saneamento da Paraíba, deixou a Paraíba com um índice de saneamento nunca alcançado até hoje. Isso no meio da engenharia sanitarista é sempre reverenciado, e também nunca esqueceu aqui a Carnaúba, né, as fazendas. E com o falecimento do meu avô em 69, ele abandonou uma vida que para muitos é desejada até hoje. Ele era funcionário público do alto escalão de governo,
ele era professor universitário, tinha toda uma vida, do ponto de vista financeiro, estável, né? E é o que eu digo, é o que todo mundo quer hoje, pelo menos é o que a gente escuta. E ele abandonou tudo isso e veio para esse Cariri com minha mãe, para dar uma aprofundada e uma enlarguecida num trabalho que meu avô começou. E ele fez isso com a mesma competência que ele era na engenharia, ele virou produtor rural e fez isso acontecer aqui. Então, assim, meu avô e meu pai são duas grandes referências, não só para nós, mas eu acho que para muita gente mesmo, né? Tanto do ponto de vista de trabalho, de moral, de conduta, de ética, de amor, principalmente, à terra, né? Isso aqui não é só negócio para a gente tem um envolvimento muito profundo com esse lugar, e quando você junta isso com a vontade de trabalhar, a disposição de trabalhar e de inovar e coragem, eu acho que o resultado não era diferente, né? E meu pai me permita aí a falta de modéstia, mas ele tem esse feito de apontar um direcionamento dessa parte ainda muito mal compreendida do Brasil, que é gigantesca, que é o semiárido. Nós somos 100 milhões de hectares, 100 milhões de hectares, são quase o território de 3 Alemanhas. E o Nordeste ainda não está inserido como pode estar dentro da economia nacional. E eu tenho certeza que com a pecuária e com essa diretriz que foi criada aqui na Carnaúba, pelo meu pai, né, junto com o Ariano, com outros primos, isso mais na frente vai prestar bons serviços à nossa região e ao país. Ele trouxe, né, ele organizou esse processo de entendimento do Cariri e trabalhando com as raças Sindhi e Guzerá. Mas antes da gente ir para a raça Sindhi e Guzerá, eu queria te falar o seguinte: nesses últimos 10 dias do ano de 2022 que acabou, aqui na minha região, na Zona da Mata, choveu 200 milímetros. Em 10 dias choveu 200 milímetros. Eu fui ver aí, em 2019, choveu 500 milímetros o ano inteiro. Em 2020, choveu mais, choveu 600 milímetros. Em 2021, choveu 300 milímetros. Eu vou começar por uma questão técnica e depois nós vamos voltar para uma questão mais suave. O Nordeste já teve, assim, o governo já criou o PROINE, né, Programa de Irrigação do Nordeste. O problema do Nordeste é chuva? Pois é, Paulo. Com certeza o nosso problema hoje a gente pode afirmar que não está ligado à boa ou à má vontade de São Pedro. Não é chuva. Eu lhe afirmo com toda certeza e com a experiência que a gente tem ao longo dessas décadas, que o nosso problema hoje é muito mais da porteira para fora do que da porteira para dentro. Porque mesmo com baixa pluviosidade e com chuvas totalmente irregulares, tem uma expressão que é do meu pai também, ele dizia: se você traz para cá os elementos biológicos compatíveis com a região, você chega, no final das contas, com um produto, né? E esse produto pode ser comercializado e faz girar a roda da economia. Está no inconsciente coletivo do pessoal, infelizmente ainda, atribuir ao Nordeste uma incapacidade de produção pela baixa pluviosidade. Isso é um erro técnico e político, social, que só faz atrasar. Porque você vê praticamente mais de 95% dos recursos que são destinados à pesquisa e ensino no Nordeste são voltados à irrigação. E a área irrigável do Nordeste não passa de 3%. E nós estamos falando aí de 3 milhões de hectares, onde existe 100 milhões de hectares no perímetro do semiárido. E o perímetro irrigado do Brasil hoje não chega, se eu não me engano, não passa de 7 milhões de hectares. Então, por mais que todo o perímetro irrigado do Brasil fosse no semiárido, e aí você vai ter uma produtividade por hectare excelente, você vai ter o perímetro do São Francisco ali, você vai lá, você se emociona com... É bonito de ver a produtividade, o valor agregado que tem na produção de fruta, único no Brasil, você poder produzir mais de 2 safras de uva, que é único no Brasil também, isso deixa você entusiasmadíssimo. Porém, são 3% do território. E aí nós não estamos
dentro desse percentual. E você querer trazer a tecnologia que é possível ser aplicada em 3% e estender aos outros 97%, é como meu pai falava, é botar o rabo para balançar o cachorro, tá certo? Então, assim, ele tentou ainda, fez parte da sudagem, ele praticou a sudagem aqui, vinha na cabeça dele de engenheiro, fazer a sudagem, tentar a irrigação, porque isso era a tecnologia que se colocava como solução. E ele, até por isso, por ter passado por tudo isso, ele podia ter um grau a mais de liberdade para poder falar que não dava certo. Não é que ele era contra a irrigação. Ele é contra a irrigação aonde o elemento principal da irrigação, que é a água, não existe. Você imagina que você, para aplicar uma lâmina de 10 milímetros em um hectare, você gasta 100 mil litros de água. Não é? E se você chegar a um nível de tecnologia de conseguir botar uma vaca por hectare, você, ao invés de 100 mil litros, você vai gastar 50 litros com essa vaca. Então, esse direcionamento, esse entendimento de não trabalhar a irrigação, abriu outro horizonte para ele e para nós aqui, né? Então, assim, a fazenda cuidou de trabalhar os chamados elementos biológicos compatíveis com a irregularidade de chuva e a baixa pluviometria. Então, em cima desse cenário, que para ele ficou claro já no início da década de 70, ele começou a trabalhar e foi assim que ele montou a Carnaúba, né? E essa diretriz de trabalho em regime de sequeiro, sem precisar de irrigação, tendo a pecuária de abelha a vaca como o motor da economia. Basicamente esse desenho que ele deu aqui. Eu vou pedir para você dar uma parada, porque tem muito conhecimento aí. Uma pessoa teórica teórica de qualidade, é aquela que baseia a sua teoria na realidade. Não existe teoria que se sustenta se ela não for compatível com a realidade. O seu pai, e toda teoria é síntese, o seu pai não quis importar a teoria de fora. Seu pai quis criar a própria teoria, ou seja, ele quis entender a realidade. Merece, gente, acompanhar depois o Manelito lá. Ele quis entender a realidade, com base na realidade, e criando o conhecimento, porque do conhecimento você chega à teoria. E aí, é com base nisso, né? Primeiro reconhecendo, olha, eu tenho uma variável que eu não controlo, que é a água. Então, tudo que eu montar em cima de água vai dar errado. Eu conheço a região de Petrolina, o pessoal da Embrapa faz um trabalho maravilhoso lá, é até bonito para quem quiser pegar o Google aí, entrar e ver as fotos, é lindo. Mas não cabia na região do Cariri, que é uma das regiões mais secas do mundo. Então, aí, com base nessa realidade, ele começa a reter água e nós vamos sair da água, porque o nosso negócio não é água, e começa uma transformação que são os animais e as plantas que os animais comem. É com você. Exatamente. Como você vê, em cima de duas variedades de capim e da palma forrageira, né? Que é uma cactácea mexicana, que com 200 milímetros você tem produção. Então, assim, sem precisar de irrigação. Então, a palma é uma planta cã. Ela precisa de 50 litros de água para fazer 1 quilo de matéria seca. O milho, que não é uma planta cã, é uma planta C3, ela precisa de 800 litros de água para fazer o mesmo quilo de matéria seca. Então, são números, raciocínio de engenheiro, como ele era, mas que passou uma vida, assim, aplicada durante toda uma vida. Tá certo? Então, a gente introduziu 2 ou 3 vegetais de regiões pré-desérticas. A pecuária a gente fez baseada em animal rústico, mas com produção. E quando você junta tudo isso, é o que eu falo, você fecha a equação de produtividade da região. E aí é o que a gente pratica aqui. E nós estamos, como eu falei, vamos completar 50 anos ininterruptos de ordenha de vacas pura. E só esse dado, eu acho de extrema relevância num país como o nosso, que ainda o Brasil oficial, como a Ariane falava, existe o Brasil oficial e o Brasil real, né? O Brasil real somos nós, os trabalhadores. O oficial é o que nos administra. E o Brasil oficial, infelizmente, que é o que acontece da porteira para fora, não trata a produção leiteira como uma atividade estratégica.
É a única atividade presente em 100% dos municípios, mas que está sujeito a uma mudança de diretriz. Ora você vê o mercado da gente inundado de leite em pó, ora vê os tributos sendo aumentados e o produtor de leite, todo ano a gente vê saindo um bocado da atividade, né? Outro ano voltando. Não tem, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o milho como uma diretriz, como um alavancador da economia. O leite, a produção de leite, a pecuária como um todo, devia ser a nossa locomotiva e se trabalhar nesse sentido, tanto nós produtores como a administração pública em todas as esferas. Aí sim a gente teria um enriquecimento da população do Brasil, uma melhora na qualidade de vida. E com tudo isso que a gente desenvolveu aqui, Paulo, eu lhe digo que a gente ainda está muito aquém do potencial do Nordeste. O Nordeste ele não é o problema, ele faz parte da solução da economia do Brasil. A gente tem muita terra, são quase 3 territórios da Alemanha, e o PIB da Alemanha é muito maior do que o PIB do Brasil todo. Tá certo? Lógico que não é baseado só em produção de alimento mas eles são, e eu cito exemplo eles, porque eles na década de 50 estavam devastados, né? 2 vezes foram devastados no século XX, destruídos, e hoje são a potência que são, morando numa terra menor do que a nossa, com menos condição, com menos vantagem de natureza, como é que eu falo? De riqueza natural. E produzem qualidade de vida muito mais do que o Brasil. O Brasil está precisando se assumir nisso aí. Esse é o grande entrave nosso, né, que a gente tem aí pela frente. O Joaquim, eu gosto muito dessa conversa sua, e principalmente no início de governo sobre políticas públicas. É muito importante. A gente está perdendo essa visão de políticas públicas, que o que faz a coisa acontecer são as políticas públicas, mas eu queria levar a conversa para outro lado, porque o programa já tá terminando. Tem uma frase do Ariano Suassuna, que eu acho que resume tudo isso aí que você falou e que seu pai pregou, porque o seu pai era um cientista, né? Que é o seguinte, o Ariano Suassuna falou: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Quer dizer, é a lógica de entender uma realidade e transformar a realidade. Eu queria dar um pulo nisso, porque com base, na verdade, eu tinha imaginado que a gente ia falar muito de síndigo zerar. Isso daria até, vou até ter que gravar um outro programa com você sobre síndigo zerar, mas vamos pular. Poxa, vocês estão ganhando prêmio, vira e mexe com o laticínio de vocês, com os queijos de vocês. Fala um pouco sobre isso, mas muito pouco, porque eu preciso terminar o programa. Bom, como eu falei, a pecuária ela está desde o início na região do Nordeste. Eu creio que o queijo tenha sido o primeiro produto processado aqui da região. Fabricar queijo foi quem trouxe o Nordeste, fazer pecuária foi quem colocou o Nordeste aonde ele tá hoje. E aí meu pai nada mais fez do que colocar uma tradição da família de produzir queijo. Minha avó era uma exímia queijeira. Ele fez isso sem perder a artesanalidade, de uma forma mais empresarial. E aí, isso no Brasil tem sido uma crescente, não só no Brasil, mas no mundo, Paulo, a procura por alimentos minimamente processados. O queijo artesanal cai com uma luva para isso. E aí, a Associação de Comerciantes de Queijo do Brasil promoveu alguns concursos, dos quais a gente fez parte. E, para nossa alegria, nós somos premiados com ouro, prata e bronze em todas as edições, que são aí em torno de 5 edições do Prêmio Queijo Brasil, que é uma coisa relativamente recente, essa valorização do produto artesanal, a busca, com o aumento do poder aquisitivo do povo, a busca por alimentos minimamente processados. E o queijo, o mel, o queijo artesanal, o mel, são 2 elementos que vão, as carnes, os embutidos que os avós da gente faziam, as avós da gente faziam, que é uma forma de processar o alimento, na época que não tinha energia elétrica, né? Formas de armazenamento, para você poder consumir ao longo do ano. Isso está amadurecendo não é nem amadurecendo, está voltando no inconsciente e no consciente brasileiro, porque o povo entrou nessa onda de alimento industrializado e está voltando
por questões de sabor e de saúde, os produtos artesanais. Então, esses concursos estão aparecendo, a gente está indo, está ganhando, concurso às cegas, quando a gente participou com mais de 600 queijos, ganhamos ouro. Isso se deve muito à receita do queijo, mas principalmente à qualidade da matéria-prima, que é um reflexo da raça e da alimentação dos animais. Pra vocês terem uma ideia, na questão das cabras, o mínimo de gordura, que é um dos componentes do leite que o Ministério da Agricultura exige, é 2,7% de gordura. A gente tem raças nativas aqui com média acima de 5,5%. Então você tem mais de 100% de sólido, né, consequentemente de proteína, no leite desses animais. E quando você transforma isso em queijo, dá um produto mais encorpado. É uma conversa comprida e danada, né? Tem a maturação pelo meio, mas é basicamente isso aí. E a gente hoje não está conseguindo atender a demanda em torno dos nossos produtos, mas aí vem aquela questão que eu lhe falei do Brasil oficial. A regulamentação do queijo artesanal é uma coisa muito recente. E as legislações são locais. A legislação da Paraíba ela ainda não consegue enxergar o queijo artesanal sem descaracterizar ele. E a gente tenta registrar esses produtos para poder ter quintuplicar ou multiplicar até por quase 10 as nossas vendas, porque assim é a demanda em torno desses queijos. Eu não posso hoje entrar em rede de supermercado, em rede de shopping, que ligam sistematicamente para a gente para adquirir o nosso produto. E quando eu falo isso, eu falo trazer para a nossa pequena queijaria produtores vizinhos que, assim como a gente, produz um queijo, um leite de excelente qualidade com essas raças que a gente tem aqui, e eu posso trazer, processar aqui e jogar no Brasil essa produção. Então, assim, é basicamente isso aí. Então, o programa está terminando, mas a gente precisa fazer um registro. Todos nós brasileiros, eu acho que a gente tem um carinho especial pelo Guimarães Rosa e pelo Ariano Suassuna. Eu ainda colocaria, no meu caso, a Clarice Lispector. O Ariano, ele capturou a maneira, vamos dizer assim, popular do nordestino viver, e aí, quando ele conseguiu fazer isso, ele falou para o mundo: o Ariano merece Prêmio Nobel de Literatura. Isso precisa acontecer, eu preciso estar vivo para assistir. E por que eu estou falando isso? Porque quando você falou das cabras aí, a história das cabras e a relação com seu pai surgiu em função disso, né? Em função eles eram primos, mas a cabra uniu os dois. Quer dizer, eu queria muito, nesse finalzinho, com 2 minutos, você, com 42 anos, o que foi conviver com seu pai, que é um cara que o Brasil precisa conhecer, precisa ser nome de avenida, e conviver com Ariano Suassuna, você ouvindo a conversa dos dois? É um privilégio que eu tenho, que eu agradeço a Deus todo dia, Paulo. Isso aí, sentar ali no terraço e escutar como espectador meu pai, Ariano, tio Dado, que foi um químico que revolucionou a indústria sucalcoleira também, todos aqui, todos primos, parece que foi uma geração de luz que apareceu aqui, e vários políticos, vários técnicos que vinham e que ainda vêm nos terraços da Carnaúba, e todos, assim, com essa missão, né, de fazer prosperar essa região, cada um na sua competência, na literatura, na química, na zootecnia, na política. Isso foi muito rico para mim. E me angustia, eu fico muito angustiado de ver que depois que todo o conhecimento que uma geração adquiriu e amadureceu, parece que pouco passa para as gerações seguintes. E eu fico angustiado com isso aí. Mas foi um privilégio enorme para mim, para meus irmãos, para primo, poder ter convivido com isso. E não só lições de pecuária, mas de moral, de tudo, de valores. Eu sou grato demais a Deus por isso aí. Não tem um dia que eu não me deito, não me lembre das histórias, das conversas aqui no terraço e não agradeça. Até essa questão das cabras que Ariano falava, ele dizia: a literatura é comigo. Ele ficava responsável por batizar. E veja como foi a escolha das 4 raças iniciais. Ele dizia: eu quero uma raça vermelha para representar os índios brasileiros. Porque ele dizia que, assim como as raças nacionais foram
de uma miscigenação, né, do tronco africano, europeu e asiático, ele dizia que a raça caprinas tinha o mesmo comportamento que a do povo brasileiro. Então ele queria uma raça vermelha para representar os índios, uma raça branca para representar os europeus, e uma raça negra para representar os africanos, e a raça azul as demais etnias. E assim foi a visão literária que ele deu do início da criação das cabras. E foi assim que se deu, né? As 4 raças iniciais. Hoje a gente tem 17 raças, entre caprinos e ovinos, aqui na Carnaúba e no Pauleiro. Joaquim, o programa acabou, ficou faltando falar uma opção de coisa. No final a gente não falou de pecuária. Mas é isso, a gente falou de gente que transforma, que faz a vida ser vivida e, ao ser vivida, transforma a vida de uma série de pessoas. Acho que nós vamos ter que fazer um outro programa, falar da pecuária, falar do síndico, zerar. Eu queria terminar agradecendo muito a sua passagem por aqui, dizendo que eu tenho uma admiração pelo seu pai que eu não conheci, pelo Ariano Suassuna, que eu também não conheci, mas está eternizado. E queria agradecer a sua vinda, mas dedicar esse programa a 2 pessoas, ao Ivan Ledic e a Mônica Monteiro. Eles sabem por quê. Um grande abraço para você e a todos. Muito obrigado. Estou à disposição.